O presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou ontem a deputada federal Tereza Cristina como ministra da Agricultura. Ruralista e a engenheira agrônoma é a atual presidente da Frente Parlamentar Agropecuária do Congresso Nacional. Dias atrás, houve muitas críticas em razão de Bolsonaro não ter indicado mulheres para sua equipe de transição e para o seu ministério. Agora, aos poucos, elas vão aparecendo entre as escolhas do capitão reformado. Na terça-feira, o presidente eleito chegou a ser questionado sobre a ausência de homossexuais no seu time. Bolsonaro, já no dia de ontem, disse o seguinte, aspas, algum jornalista acha mesmo que vou sair perguntando o que cada um faz na sua intimidade para indicar a cargos no governo? Isso é uma grande piada, fecha aspas, e ainda complementou nas redes sociais, aspas novamente. Não estou preocupado com a cor, sexo ou sexualidade de quem está na minha equipe, mas com a missão de fazer o Brasil crescer, combater o crime organizado e a corrupção, dentre outras urgências, fecha aspas. Caio, vamos lá falar sobre os critérios. Quais desses critérios devem ser observados pelo presidente para compor uma equipe de governo? Eu acredito que competência, né, acima de tudo, mas também tem um critério subjetivo da afinidade. É claro que trazer mais diversidade, aí falando especificamente sobre a notícia, trazer mais mulheres é um bônus, mas não pode ser um ônus para o presidente, no sentido de que a prerrogativa de escolha da equipe é dele. E eu até entendo o argumento no sentido contrário da representatividade das minorias, né, de se enxergarem em posição de destaque, mas aqui, olhando aqui para a nossa situação agora, né, não tem como não pensar nisso, e a gente não pode ser hipócrita. Olha aqui a nossa bancada. Tá? A nossa bancada agora no Morning Show. A gente vive num país que mais da metade da nossa população é feminina. Mais de 50% das pessoas se declaram negras ou pardas. E aqui na bancada nesse momento, só tem homem branco. Né? Agora, isso quer dizer que a bancada do Morning Show agora é machista? Isso quer dizer que a bancada do Morning Show é racista? Evidente que não. Evidente que não, claro que não. Porque isso daí não tem absolutamente nada a ver com caráter, né? Então, raça, gênero, enfim, orientação sexual, isso daí não dialoga com a competência e o caráter das pessoas. Eu acho que a gente precisa, de verdade, assim, abandonar os rótulos e reconhecer o protagonismo do indivíduo. Então, eu não sou só um homem branco e hétero, eu sou o Caio, pô, sabe? E as minhas ideias, elas podem sim representar mulheres, podem representar negros, podem representar homossexuais, mesmo que eu não faça parte desse grupo social. Mas então, muito fácil você falar isso quando você tem todos os seus direitos assegurados e outros grupos não, né? Aqui a gente tem uma mulher, a gente tem a Paulinha que tá de férias na bancada, mas a gente também não pode negar que é muito mais fácil. E a gente vem de uma sociedade que prioriza, sim, privilégios para quem é branco, cis, hétero e homem. Homens têm mais privilégios. Eu duvido muito, e aí essa é uma outra questão que a gente tem que pensar, que não existam mulheres brancas ou negras, cis ou trans, tão competentes quanto alguns dos homens que o Jair Bolsonaro está escalando para o seu ministério. Inclusive, algumas dessas mulheres, ou homens negros, inclusive, já que a gente está falando de representatividade para grupos, muito provavelmente não vão estar envolvidos em alguns escândalos de corrupção, como é o caso de alguns dos nomes ou pretensos nomes que podem compor esse governo. Representatividade não é obrigação no sentido de que a gente tem que colocar uma mulher em um cargo. Representatividade é algo que tem que ser contemplado para que determinadas questões possam ser enxergadas por quem tem vivência por elas, assim. Mas o meu, acho que o meu discurso foi nesse Caio, sentido, eu entendo que você tem bônus e ônus, entendeu? Eu entendo que você tem empatia pela causa homossexual, pela causa das mulheres, mas você muito provavelmente não vai ter acesso a determinadas questões que homossexuais ou mulheres ou homens negros vivam, assim. O debate aqui nunca é no sentido de que não há preconceito, ele existe e ele tem que ser combatido, isso é ponto pacífico aqui. Agora, colocar o rótulo, né, acima dos critérios objetivos de competência e, no caso do presidente, subjetivos de afinidade,
aí é um pouco de exagero, na Mas minha imagina opinião. uma situação, vamos lá, eu fiquei pensando aqui Vamos. retóricas, né? Retóricas, né? Você encaixa uma posição e define um pensamento. Eu acho muito bacana essa habilidade de defender um ponto, argumentando e colocando o seu pensamento em cima dele. Mas vamos pensar numa situação, eu provoco vocês dois aqui da seguinte forma. A gente tem, obviamente, a questão técnica, a questão da qualificação do profissional para o cargo que ele vai ocupar. Sim. Ponto. Esse é o primeiro ponto e é o que deve balizar uma escolha ou não. Mas vamos imaginar a seguinte situação. A gente tem aqui uma mulher muito qualificada, né, exercendo uma função. A gente tem um homossexual muito qualificado para falar sobre um assunto específico do qual ele é especialista e analista. A gente tem um negro muito qualificado. A gente tem um asiático. Eu acho que essa situação hipotética que eu estou colocando daria para a gente uma legitimidade que talvez a gente, com as nossas qualidades que nos trouxeram até aqui, não tenhamos. Mas por mais que a gente desafio, queira... cara, isso é um desafio até do ponto de vista espiritual, da gente transcender os estereótipos e os preconceitos e focar o quê? No caráter e nas ideias das pessoas. Exato, mas assim, a gente enquanto você que colocou você que puxou essa questão, a bancada, toda vez que a gente entra nesse assunto, a gente sempre diz o seguinte, por essa bancada já passaram outras mulheres, negros, outros homossexuais, e a gente está aqui, né, buscando no nosso microcosmo aqui, algum eco, até onde a gente pode legitimar a nossa fala, com o outro, com o seu interlocutor, quem está à sua frente, demonstrando empatia, aí cada um na sua capacidade e cada um na sua formação. O que eu acho é que fica muito claro Mas seria interessante, eu acho. O que eu queria dizer é que seria uma coisa, no mínimo, sui generis, interessante de você conviver. O que eu acho é que fica muito claro e com mediar, né, o debate. esse discurso, é que as oportunidades são muito maiores para homens brancos, gente. Porque homens brancos tiveram mais privilégio, maior acesso à educação, enfim. Mas para além disso, eu acho que refletir sobre pluralidades, essa é uma palavra difícil de falar na rádio, ela é sempre muito importante. A obrigação não é a partir da orientação, mas a obrigação é refletir que a gente vive num país diverso. E eu não acho de verdade que anunciar uma ministra da Agricultura, uma mulher no Ministério da Agricultura, depois de ter sido criticado por colocar só 27 homens num momento de transição do governo, seja algo positivo, porque parece estar fazendo por obrigação. O que tem que acontecer não é colocar uma mulher por obrigação, é pensar que mulheres devem ocupar cargos tão importantes quanto homens e ganhando tanto quanto homens, desde o começo. Isso tem que estar na gênese. Colocar uma mulher no ministério como prêmio de consolação é até ofensivo. Não, eu tenho certeza absoluta que ele não fez isso, até porque foi uma indicação de bancada. Não, foi uma indicação de bancada, né? Fez parte, inclusive, de uma composição política e essa ministra ela já era presidente da frente parlamentar. Então ela realmente está lá por mérito e nenhum tipo de cota político-social e nem para passar nenhum recado. E assim, a fala do presidente já deixa bem claro que ele não está nem aí para isso.